A revista Ensino Superior promove mais um bate-papo sobre coisas do mercado que interessam ao ensino superior brasileiro. Hoje, nós vamos falar sobre financiamento, sobre como as instituições de ensino podem solucionar alguns problemas de caixa que é comum hoje nas operações das instituições de ensino. Para isso, nós chamamos aqui o Diogo Fonseca. O Diogo Fonseca, ele é COO, que é também conhecido como diretor de operações, e cofundador da Principia. É um arrojado empreendedor que é graduado em Engenharia Industrial Mecânica e com MBA em Gestão de Projetos de Inovação pela USP. Tem uma boa experiência já, apesar de ser jovem, uma boa experiência em ensino superior, sempre do lado financeiro. Foi por isso que o levou a montar, junto com outros parceiros, montar a Principia, uma fintech, para poder oferecer ao mercado mais uma opção de financiamento. Então, vou chamar aqui o Diogo Fonseca, já está conosco aí. Diogo, muito bom te receber aqui, nesse bate-papo, nesse podcast da Ensino Superior. Obrigado, Edmilson. É um prazer estar aqui falando com vocês. Obrigado pelo convite. É sempre bom aqui trazer um pouquinho do que a gente faz, das nossas inovações, dos nossos produtos e como que a gente pode contribuir para a educação no Brasil de uma forma geral. E quando eu falo educação, a gente envolve outros setores ali também. A gente gosta muito da palavra prosperidade, do que a gente vai deixar de legado de fato, e aí permeia a educação, um ambiente social e tudo mais. Então é um prazer estar aqui com você. Legal, nós vamos falar da Principia, que é uma fintech muito nova, 2 anos no mercado. Ela iniciou a operação dela em 2022. Este episódio ele vai focar muito na Principia, por conta de que ela é um case. Ela é uma inovação dentro das questões de financiamento do ensino superior e, portanto, não tem como não falar dela. Então, me diga uma coisa, Diogo, como é que vocês sacaram que tinha uma brecha no mercado para um financiamento ao gestor, à faculdade, de uma forma diferente? Como é que foi isso e como é que vocês estão indo? Tá, vamos lá. Quando a gente faz uma análise do mercado, Edmilson, a gente olha, tira um retrato dos últimos 10 anos do setor. Infelizmente, é quase que uma década negra, né, para a instituição de ensino superior. As instituições de ensino superior, desde o final do FIES, ali 2014, começo de 2015, que o FIES praticamente acabou, onde existiam instituições de ensino que tinham praticamente ali 70%, 80%, até instituições que eu conheci com 90% da sua captação com o FIES. E aí, com essa queda, muitas instituições ali fecharam as portas ou entraram num posicionamento de caixa desfavorável. E aí, nesse momento, surgiram outras empresas alternativas ao FIES para captação, para financiamento e tudo mais, que, nesse momento, as instituições elas precisavam ali arrumar um jeito de suprir aquela demanda do FIES ali de quase 1 milhão de alunos por ano, 750 chegou a fazer. Começaram um processo muito forte ali de desconto de bolsa, uma série de ações, que o que isso fez, né? Ela começou a inverter o ticket médio ali dos seus cursos, né? Lá em 2014, onde você tinha, por exemplo, um curso de engenharia de R$ 1.200, hoje você olha, 10 anos depois, você encontra cursos de engenharia por 250, 300 reais. Então você tem essa inversão da curva ali de ticket médio no Brasil caindo. Então você teve queda do FIES, que já foi um baque gigantesco. Você tem curva de ticket médio caindo, uma série de outras medidas acontecendo via governo também ali, que prejudica as instituições em muitos casos. E quando algumas dessas instituições que sobreviveram começam a se organizar, colocar ali o nariz para fora da água, vem pandemia, que é um cenário quase que apocalíptico ali, né? Então isso acabou de
vamos dizer assim, quase que pisar na cabeça de algumas instituições. Então, se você pegar o histórico, a maioria delas, 90% delas, já vinha com posicionamento de caixa desfavorável. Quando você chega num cenário de pandemia, de incertezas, você teve que acelerar muita coisa. Por exemplo, tinha uma previsão do ensino à distância, ele igualar a quantidade igualar a curva de alunos do ensino presencial em 2025. Isso foi acelerado pela pandemia. Então, muitas instituições não estavam preparadas para aquilo. E aí, de novo, você tem uma queda brutal de ticket médio ali, que já tinha caído de 800 para instituições que ali ofertam R$190, R$250, enfim. Então, você tem uma queda brutal e elas tiveram que fazer investimento. Então, você pega esse momento ali de pandemia, que foi extremamente desafiador, como eu já venho desse mercado nos últimos 10 anos, trabalhando ali mercado financeiro, olhando para as instituições de ensino, para mim foi muito óbvio que as instituições precisariam de um suporte financeiro para conseguir vencer essa barreira. E uma das coisas, além disso, que a gente vem notando e o que vem acontecendo, o principal core das instituições, o que é? É captar cada vez mais alunos para promover uma mudança social, educacional, enfim. Então, ela tem que focar na educação. E muitas vezes, na maioria das vezes, o que a gente vê, o que vem acontecendo, o que é? As instituições criando grandes estruturas financeiras, procurando outras coisas ali para poder manter o negócio de pé, e muitas vezes acaba esquecendo qual é o negócio principal dela, que é a educação de fato, né? Então, olhando para todo esse cenário de necessidade de mercado, qual é o principal core das instituições de ensino, a gente fundou a Principia com o seguinte objetivo: bom, precisamos ajudar as instituições financeiramente a passar por essa fase e conseguir ali ter um posicionamento de caixa favorável novamente, para que ela consiga ter tranquilidade para honrar suas obrigações e promover a mudança que a gente tanto espera. Então, dessa maneira, a gente começou a ir a fundo, olhar o que era o comportamento, né? Então, a gente percebeu muito, assim, instituições entrando em endividamento de curto prazo, instituições sem saber o que ia entrar no caixa ali e com perdão da palavra, usando ali um pouco algumas frases, né? Vendendo o almoço para comer na janta ali, né? O que a gente percebeu, e sem um planejamento de longo prazo, né? E aí, quando a gente vai um pouco mais a fundo, uma das coisas que a gente queria resolver enquanto princípio era a evasão ali, porque a cada 100 alunos que entram no ensino superior, 35 se formam. Então, a gente começou a olhar isso para esse ponto aqui, era uma das coisas que a gente queria resolver. Mas a evasão, ela não acontece da noite para o dia, ela começa a dar sinais ali antes. Então, a gente vê problemas financeiros que acarretam outros problemas ali dentro da instituição, e somado a todo esse cenário macroeconômico, a gente percebe que, de fato, as instituições ali não tinham uma perspectiva, nem um planejamento, e isso fazia com que ela entrava em endividamento de curto prazo, pegar dívidas de valores altos, e muitas vezes ela não precisava pegar endividamento de curto prazo, não precisava pegar alguma dívida para poder se controlar, ela precisava só se controlar ali e ter um planejamento. Mas, Diogo, como é que você fala que o financiamento, eu vou querer depois perguntar as suas experiências iniciais quando vocês bateram nas portas da faculdade, mas antes disso você disse aí que esse financiamento para a faculdade elimina um pouco, diminui um pouco a evasão. Como elimina? Vamos lá. Pegando esse contexto, eu vou chegar na evasão. O que a gente faz, tá, Edmilson? Nessa situação onde a instituição ela vem desse posicionamento de caixa desfavorável, ela não sabe quanto que ela vai receber. E quando a gente olha o cenário de educação hoje, por lei, o aluno, quando ele fica inadimplente dentro do semestre, a instituição não pode ir lá e tirar ele da sala de aula. Então, ele quase que usa o ensino superior como um cheque especial dele ali, porque ele sabe que vai chegar lá no final, ele vai fazer uma renegociação e continuar estudando. E as instituições ela não podem cobrar juros. E o que a gente percebe é que o aluno, quando ele começa a ficar inadimplente ali no segundo mês, isso se acumula,
dificilmente ele vai conseguir renovar aquilo ali, dificilmente ele vai conseguir fazer uma renegociação. Então, em cima disso, qual que é o financiamento que a gente faz para as instituições? A gente olha, basicamente, um comportamento hoje de inadimplência das instituições. Quando eu falo uma média no Brasil, de norte a sul, isso está na casa de 25%, mais ou menos ali, dentro do semestre. E no final do semestre isso cai para 8%, mais ou menos, na renova, porque os alunos eles renovam, eles fazem ali uma renegociação e entra. E o que acontece? Nesse meio do caminho, as instituições ela não têm um posicionamento de caixa ali para poder suprir toda essa sazonalidade dentro do semestre. E aí, o que a gente faz? Acho que esse é o grande segredo que combate a evasão, que vai de encontro com a sua pergunta, né? A gente faz essa análise e aí a gente conseguiu criar uma estrutura aqui onde, nesse cenário, que dentro do semestre a instituição tem 25% de inadimplência, então um mês é 15%, um mês é 35%, ela nunca sabe o que vai receber dentro do semestre, e lá no final esse número cai para 8%, o que a gente faz? A gente tem uma equipe aqui de dados e tecnologia focada para poder fazer essa análise de como que é essa inadimplência mensal, média, e lá no final, qual que é o write-off da instituição? Qual que é a perda efetiva dela lá no final? Que esse 8% ali, basicamente, ele é a evasão dos alunos. Então, em cima disso, a gente olha essa perda final de 8%, pegando esses números hipotéticos. Em cima disso, o que eu faço? Eu coloco o meu custo de capital, o meu custo operacional, que normalmente ele é muito mais baixo que o da instituição, hoje gira em torno de 4% mais ou menos. E o que eu faço? Nesse número hipotético, eu olho o 8% lá no final, vou cobrar 12% da instituição, e aí eu gero previsibilidade e planejamento para ela. Todo dia 5 de cada mês, eu vou lá e deposito para ela 88% do valor da mensalidade, e assumo 100% do risco da operação. Então, ela já sabe, ela automaticamente, dos 25 já cai para 12 o custo dela, então ela já tem ali um ganho gigantesco ali de caixa, né, 13% ali dentro do mês, muitas instituições têm isso de EBITDA, então ela já tem um salto financeiro dentro do mês ali. Ela já sabe que ela vai receber todo dia 5, e aí do nosso lado aqui eu tenho um alinhamento de interesse gigantesco com a instituição, que é o quê? Como eu comprei o risco da operação e eu garanto para ela esse financiamento, esse valor antecipado todo dia 5 de cada mês, eu tenho um alinhamento que é o quê? É levar o aluno até a formatura junto. Então acho que essa é a principal diferença minha em relação à empresa de cobrança ou qualquer outra coisa, porque o aluno ele é um cliente meu também. Porque a partir do momento que eu garanti para a instituição lá no dia 5, se eu não trato ele bem, se eu não dou alternativa para que ele continue estudando, ele vai evadir. Se ele evadir, eu tenho dois problemas. Primeiro, eu vou perder receita. Segundo, vai ser muito mais difícil de eu recuperar esse dinheiro que eu já antecipei para a instituição. E outra, se eu fizer exatamente a mesma coisa que a instituição faz para chegar no 8%, pós-renovação de matrícula, eu não vou ganhar dinheiro, eu vou empatar. Então, assim, eu vou basicamente chegar nos 8%, cobrir meu custo de capital, meu custo operacional e empatar. Então, aonde que a gente faz, a princípio, ser uma empresa rentável? É trabalhando na evasão. Porque qual que é o meu objetivo? Que o 8 lá no final, ele vire 6, ele vire 5. Com isso, eu aumento a renda da faculdade e eu consigo ter ali um combate à evasão e ter um alinhamento de interesse para levar o aluno até a formatura. Tá, mas você garante 88% para a faculdade. Isso. E ela não receberá mais nada, independentemente do número de inadimplência, muito ou pouco, é isso? Isso porque é o risco seu. O risco é meu. O risco é meu. Se eu não conseguir atingir o meu objetivo lá no final, o risco é meu. Então, assim, com isso, o que eu faço, de fato, é que a instituição de ensino ela tenha previsibilidade. E esse custo de capital que eu cobro lá no final, o meu compromisso, o que é? É que isso seja muito mais barato para a instituição do que ela ter uma estrutura interna de cobrança, do que ela gastar com empresa de cobrança externa, boletagem, MDR de cartão, custo de capital, de oportunidade. Quando você soma tudo isso, provavelmente vai ser muito mais caro do que esses 4% que eu estou cobrando aqui de custo de capital e operacional aqui para ela. Então, o objetivo nosso, aqui o propósito nosso com esse produto de receita garantida, é dar planejamento, previsibilidade, mais dinheiro em caixa e redução de custo para ela.
Mas me parece um negócio bem legal. Agora, qual foi a reação das instituições de ensino quando vocês chegaram ao mercado dizendo que, olha, nós garantimos a receita, independentemente se o aluno paga ou não, eles ficaram um pouco estranhados isso ou não? Assim, a primeira reação é, como que é essa mágica? Você chega e fala para a instituição, vou zerar a sua inadimplência, você não vai ter inadimplência mais, né? Então, a primeira é uma surpresa, como que é isso? Como que você faz isso? Como que é essa mágica? Então, assim, tem uma reação de surpresa primeiro, gera um interesse muito grande, eu diria que 100% das instituições que eu conversei quiseram saber mais, e aí começam alguns desafios, né, porque não é um negócio simples, é uma engrenagem que ela é super complexa, porque, de novo, é um negócio de capital extremamente intensivo, porque eu vou crescendo a minha base de clientes, eu preciso captar cada vez mais dinheiro, porque eu preciso garantir todo dia 5 para a instituição ali. Então, gera uma dúvida muito grande das instituições, primeiro, você tem condições de fato de garantir todo dia 5 ali meu capital? Então, é uma quebra de paradigma para ela parar de emitir a cobrança para o aluno e confiar que a empresa, a princípio, vai garantir para ela todo dia 5 recebível. E é uma preocupação válida, é um negócio que ela não está acostumada. Ela fala, bom, qual que é o risco princípio? Você tem estrutura financeira de fato, robustez financeira de fato, para garantir todo dia 5? E se você não pagar no dia 5, o que vai acontecer? Então, é uma quebra de paradigma muito grande para a instituição, ela se interessa muito, e aí, quando entra nessa parte, é um desafio mostrar para ela, e aí a gente tem uma experiência muito grande, eu e meus sócios ali, a gente tem uma experiência muito grande no mercado financeiro, a gente tem um cap table ali na empresa extremamente relevante, com empresas sócias que já investiram no Nubank, Spotify, enfim, com fundos bilionários aqui, que dão toda essa robustez financeira e o nosso conhecimento de veículos financeiros via FDIC, securitizadora, para poder abastecer o mercado, isso dá uma confiança que a gente consegue hoje abastecer e garantir 100%, atender 100% do mercado brasileiro, né? Então, essa é uma quebra de paradigma grande. Quantas instituições acreditaram nisso? Qual é a tua carteira hoje em termos de instituições? Quantas? Olha só, a gente tem hoje mais de 600 clientes. Tá? Louco. Então você tem bastante dinheiro, hein, para estar com essa base toda. Não, a gente tem mais de 600 clientes, a gente tem um fundo, a gente já transacionou mais de 1,4 bi, entre financiamento de aluno e financiamento de instituições aqui, a gente tem em carteira quase 600 mil alunos sob gestão, então em 2 anos e pouco, hoje eu diria que a gente é talvez a maior empresa da América Latina, a maior fintech em educação da América Latina. Em 2 anos e pouco a gente cresceu muito, então é um volume bem considerável. Você faz também um financiamento para pós-graduação, né? Isso. Qual a diferença entre a graduação e a pós-graduação para o AIS? Tem alguma diferença ou é igual? Não, assim, tem diferença, né? Hoje a gente resolveu começar pela pós-graduação, ali para ajudar os alunos na pós-graduação, porque quando a gente fala de financiamento estudantil, também não é algo trivial, né? A gente olha e tem que ser um financiamento de longo prazo, uma parcela que caiba no bolso do aluno. Então, para a gente conseguir fazer isso, a gente olha muito o risco, olha a PDD lá na frente, entende qual que é o comportamento do aluno. E aí, assim, hoje existe empresa no mercado que oferece financiamento estudantil para graduação. E é uma empresa super conceituada, que eu tenho um enorme respeito, e que atende esse nicho de graduação. E a gente começou olhando para pós-graduação, porque o veículo e a estrutura de produto que a gente tem era mais voltado para pós-graduação. Então a gente entende que dessa maneira a gente conseguiria fazer um trabalho mais efetivo, melhor e com um impacto maior para as instituições. E quando a gente olha pós-graduação, é um nicho que as instituições começaram a deixar meio que de lado, como se fosse um patinho feio ali para ela e focar mais na graduação. Só que tem uma oportunidade gigantesca aqui. Quando a gente olha para a pós-graduação, uma injeção de caixa na cabeça para a instituição, onde a gente assume 100% do risco da operação,
E para o aluno, a gente consegue, de fato, ali fazer um trabalho que é fazer com que ele mude de vida, né? Hoje a gente pega cursos de curta duração, pós-graduação, enfim, de até 12 meses, 18 meses, que seja, e a gente possibilita que o aluno pague em até 36 vezes. E aí o que a gente percebe é que, de fato, ele é muito sensível ao valor da parcela, o que cabe no bolso, né? E o que motiva a gente a fazer isso, né? Quando a gente olha alguns dados da OCDE, Latam, o Brasil ainda é um dos principais países onde, se o aluno ele consegue uma certificação, ele consegue ali concluir uma pós-graduação, ele de fato ele muda de patamar de renda, ele melhora o seu recebimento ali, a sua renda per capita aumenta. Então ele de fato ele consegue mudar de vida. Então a gente entende que dessa maneira a gente consegue possibilitar que o aluno mude de vida, a gente tem um impacto social aqui muito grande e compra o risco da instituição e gera uma fonte de renda em algo que talvez não seja o grande foco dela ali, né, no momento. Hoje, a princípio, ela tem financiamento em pós-graduação para as instituições de ensino, é isso? É isso. O foco dela é pós-graduação. Quando eu olho para pós-graduação, eu ofereço um financiamento estudantil para os alunos de pós. Graduação, o nosso produto, ele é hoje quase que B2B apenas ali, porque eu garanto à instituição. E pontualmente, ali os alunos que necessitam ali, olhando de novo para a graduação, quando eu garanto o recebível para as instituições, e eu tenho esse alinhamento de interesse com a instituição de levar o aluno até a formatura, aí eu posso pontualmente gerar um parcelamento, ou gerar um financiamento para aquele aluno pontualmente não evada. Mas eu não faço hoje um produto de graduação, de financiamento para graduação, pelo menos por enquanto, a gente não faz isso. A gente olha para resolver um problema de caixa da instituição e pontualmente levar o aluno até a formatura, e quando a gente oferece um produto mais B2C, a gente olha para resolver um problema de pós-graduação. Então, esses são os dois grandes principais produtos nossos hoje. E hoje percentualmente, pós-graduação é muito mais relevante para a princípio, né? Hoje o produto que é muito mais relevante para a princípio é o de receita garantida, é onde a gente mais cresceu, é onde a gente atende o Brasil inteiro, e o produto de pós-graduação ele é recente, a gente lançou em dezembro do ano passado, e aí estamos tendo uma adesão grande e começa a crescer, e aí o que a gente percebe é que é um produto que tem um potencial gigantesco, ele pode ser até maior do que um negócio de receita garantida. Esse financiamento ele pode ser maior, porque é um impacto muito grande para as instituições, você já gera uma receita de imediato para a instituição, onde eu antecipo para ela 100% do curso ali na cabeça e assumo o risco, e ela pode usar isso como uma fonte de captação e de retenção de alunos. Então, mas você garante mensalmente durante o período da pós-graduação, não é que você garante o valor total, né? Na pós-graduação eu garanto o valor total. Eu pego o curso inteiro e antecipo para a instituição, comprando 100% risco. 100% risco. E aí o aluno ele paga dentro da nossa plataforma ali, a gente tem todos os meios de pagamento para atender o aluno, uma estrutura de atendimento ao aluno, ele passa a pagar ali para a gente, tanto no Receita Garantida quanto no produto de pós-graduação, ele paga na nossa plataforma, a gente cuida desse pedaço financeiro ali do aluno. O perfil das instituições clientes porte pequeno e médio? Vamos lá. No produto pós-graduação, todos os perfis, mas a gente tem notado uma adesão maior das grandes instituições, que é onde você tem um volume maior de pós-graduação sendo oferecido. Então, existe uma adesão maior no produto de pós-graduação para grandes grupos, para instituições de grande porte. Quando eu olho para o produto de receita garantida, ali, aí é geral. Assim, eu diria que o grande interesse das instituições são as instituições pequenas e médias, e aí quando eu digo média é de até 10 mil alunos, algumas instituições de até 30 mil alunos que se interessam,
mas não é um perfil, por exemplo, receita garantida para instituições de grandes grupos listados em bolsa, porque aí ela já tem uma estrutura muito própria, um posicionamento de caixa muito bem definido, uma otimização de custos ali, então não é muito perfil instituições de grande porte. Mas quando a gente pega ali e passa uma régua, instituições de 30, 40 mil alunos para baixo, faz muito sentido para as instituições, porque aí de fato que ela consegue, ela reduz um custo ali gigantesco, como eu disse, né, custo de capital, custo de pessoas ali em contas a receber, custo de empresas de cobrança, custos de boletagem de uma forma geral, e ela consegue focar na educação e captação. Então começa a fazer muito sentido. E quando ela compara esses custos do que eu cobro e do que ela vai ter lá no final, para ela faz muito sentido. Então hoje, assim, a gente, com os nossos produtos, a gente atende 100% do mercado, desde instituições de 500 alunos até grandes grupos ali com todos esses produtos. Bom, eu entendo que é uma tábua de salvação para as pequenas faculdades isoladas que têm dificuldade de caixa e tal. Eu acho que pode ajudar na manutenção da sustentabilidade mesmo dessas instituições. Muito legal. Agora, vocês estão no 3º ano de atuação? Isso. Com o Diogo. Terceiro ano. E qual é a perspectiva? Hoje nós estamos aqui já em quase início de maio. Como é que você olha o crescimento da tua empresa em 2024? Qual vai ser percentualmente o crescimento dela em relação ao ano passado, 2023? Olha, a gente está trabalhando forte para triplicar de tamanho. A gente veio, o ano passado a gente dobrou algumas vezes, para esse ano a gente chegou num tamanho bem relevante, e o grande desafio nosso é triplicar. No começo do ano parecia algo muito distante, mas pelo andamento das coisas, como as coisas estão indo, pela aceitação de mercado do produto e como que a gente tem trabalhado forte, é um futuro bem próximo ali. A gente acredita que vai conseguir chegar em dezembro agora de 2024 triplicando de tamanho em relação ao ano passado, quando a gente olha receita, faturamento, administração de instituições, número de instituições. Houve uma estranheza no mercado quando vocês bateram na porta das instituições e disseram esse negócio de receita garantida e tal? Isso gera uma desconfiança? Isso já está superado? Como é que é isso? Eu acredito que o primeiro ano foi mais difícil ali. Como eu já estou no mercado há muito tempo, eu diria que os primeiros clientes confiaram mais no Diogo do que no negócio, vamos dizer assim, que a gente criou uma credibilidade ao longo dos anos, né? Então, assim, olha lá, vamos ver como que vai ser, enfim. Então, tinha uma desconfiança grande ali de como que a gente conseguiria vencer esse obstáculo e crescer, mas hoje eu acredito que está bem mais superado, né? Tanto que eu tenho casos de clientes que eu bati na porta lá no primeiro ano e o cliente, interessante, mas não vou fazer isso aqui agora, vamos ver como que vai ser. E que esse ano vieram atrás da gente e falaram, bom, você já está há 2 anos fazendo esse produto, crescendo, com um feedback muito bom de mercado, enfim, vamos começar uma parceria. Então a gente vem vencendo essas barreiras, sim, mas o Brasil é muito grande, né, Edmilson? Assim, tem instituições no interior do Nordeste, por exemplo, que ainda causam uma estranheza. Pois é uma mudança cultural, não é não? Quer dizer, uma mudança, uma mudança interna que deve ser difícil, às vezes, para o gestor fazer a troca, né, mudar a chave, né? Sim, não é simples, a gente enfrenta algumas barreiras, né? Por exemplo, tem algumas instituições, quando a gente vai conversar e negociar, que a figura do reitor ou a figura do dono, ele topa fazer o negócio, aí você entra na parte financeira, muitas vezes, ou alguns outros setores, gera-se uma desconfiança do tipo, como que vai ser isso? Será que essa empresa vai entrar e eu vou perder meu emprego ou coisa do tipo? E não, muito pelo contrário, a gente entra para ser uma ferramenta de suporte, de inteligência, de informação e de segurança financeira. Então as instituições, ela não precisa ter essa preocupação. Existe uma redução de custos, mas outros custos. Ela pega esses profissionais
da área financeira e vai ter a gente da Princípia como um suporte muito grande para o desenvolvimento e crescimento, né, da instituição. Então a gente enfrenta algumas barreiras sim, mas é algo que a cada dia que passa, a cada mês que passa, a cada ano que passa, a gente vem superando, né? Então isso é importante. E quando a gente olha os resultados nossos de mais de 2 anos de operação, a gente de fato vem conseguindo entregar o nosso objetivo, que é o que a instituição ela ter mais dinheiro em caixa. Quando eu olho a curva de alunos, desde quando a gente começou até agora, a gente começa a enxergar ali um crescimento de alunos, na base de alunos. Então, eu comparo a instituição year over year ali, né, com a gente e o ano passado dela, a gente tem um crescimento. Quando eu pego a minha carteira inteira hoje ali, eu tenho um crescimento médio de 12% de um semestre para outro, então isso é bem relevante. Tem instituições que esse número chega até 30 e poucos, eu vi um número semana passada que chegou até quase 40%. Então, assim, é bem impressionante esse número de crescimento. A gente está entregando mais dinheiro em caixa, mais previsibilidade, mais planejamento e mantendo o aluno estudando. E isso para o meu negócio é importante. Oi, desculpa. Tem que me cortar, porque senão eu vou falando, vou me empolgando aqui com o negócio, então... Não, é só para... Eu tenho algumas dúvidas, eu estou te colocando. Mas, de qualquer modo, você entra na instituição, faz essa garantia financeira e depois você fica rezando para que eles façam um bom trabalho para garantir o aluno, porque você não tem interferência nenhuma na questão da permanência, na questão do marketing. É complicado, né? E por isso que eu falo, como é que só a questão financeira garante a permanência ou garante você ter mecanismos, se não garantir a permanência, mas de diminuir a inadimplência, que é onde você joga todo o talento da tua empresa, né? Sim, acho que isso é uma excelente pergunta, porque a questão financeira é o coração do meu negócio, mas eu não posso me apegar só à questão financeira. Eu vou te dar um exemplo de um cliente meu há 2 anos, né? O que aconteceu? A gente entrou para garantir ali a receita, e o que eu faço, né? Eu tenho hoje equipe de dados e de engenheiro de dados trabalhando o tempo todo para a gente entender o perfil do aluno, entender o que está acontecendo. Mas esse exemplo específico, o que aconteceu? Eu tenho um cliente que a gente garante ali todo mês, né, no mesmo processo. E o que aconteceu? A gente começou a entender um comportamento estranho ali de pagamento de um determinado grupo de alunos, de um determinado grupo de RA de alunos ali, dentro de um mesmo curso, de uma mesma sala, que nunca tinha acontecido. E assim, isso não chegou a ficar inadimplente, tá? Começou a pagar rigorosamente em atraso ali, e a gente foi colocar uma lupa em cima, e dessa maneira a gente tinha uma integração de sistema com essa instituição, onde eu consigo enxergar também o comportamento acadêmico do aluno. Então eu via absenteísmo, eu via nota de prova. Então eu comecei a ver que nota de prova começou a cair, a média, o número de faltas começou a aumentar, e começou a ter esse soluço financeiro, vamos chamar assim. Não era nem uma inadimplência de fato ainda. Começaram a pagar rigorosamente em atraso. E a gente foi entender o que estava acontecendo, porque não existia nada disso, o comportamento ficou estranho, e começou a ter esse problema. E como eu disse, a gente tem que ter esse alinhamento de interesse, então não é só questão financeira, a gente precisa entender o aluno para levar ele até a formatura. Quando a gente colocou uma lupa em cima e foi entender o que estava acontecendo, o que a gente percebeu? Parece até mentira isso, né? Parece até uma brincadeira, mas foi um pouco antes das eleições. Você tinha um coordenador de curso ali levantando uma bandeira pró-partido, e que aqueles alunos eram contra. E o que eles fizeram? Eles se reuniram e já estavam olhando para fazer uma transferência para outra instituição ali. A gente pegou essa situação, fizemos um relatório, sentamos com a instituição e falamos: olha, está acontecendo isso dentro da sua sala. A instituição rapidamente atuou, trocou aquele coordenador de curso. É impressionante. Tirou o problema com a mão. Mês seguinte, comportamento de pagamento normal, absenteísmo normal, tudo normal. Então, assim, a gente conseguiu atuar diretamente na causa raiz ali do que estava acontecendo. Então, hoje, Edmilson, eu não posso me apegar só à questão financeira. Eu tenho que olhar tudo o que está acontecendo. Então, hoje, assim, a gente tem dados que a gente consegue enxergar
toda a faixa etária, qual que é o curso que o aluno está fazendo, entender a empregabilidade em volta, entender ali qual é o comportamento dele, se é melhor falar com ele por telefone, se é melhor falar com ele por SMS, pelo WhatsApp, qual que é o horário melhor para falar com ele. Então é uma série de coisas que a gente tem que trabalhar para ter a nossa efetividade lá no final, para poder levar o aluno até a formatura, aumentar a base de alunos que renovam, porque só dessa maneira eu consigo ter lucro. E aí quando eu falo que é uma engrenagem que ela tem que ser muito bem construída, porque à medida que eu cresço, a necessidade de caixa, a necessidade de dinheiro que eu preciso para garantir as instituições é muito grande. E como que eu consigo captar isso no mercado? É da seguinte maneira, eu capto no mercado mostrando um crescimento ali para o mercado e principalmente mostrando uma performance de carteira, uma performance de recuperação. Então eu tenho que estar sempre cuidando de captação intensiva, que não é simples, e hoje a gente consegue acessar bolsos no mundo inteiro para os nossos veículos, mas isso só é possível com essa performance. Então, e a performance ela é reflexo do quê? É reflexo de manter o aluno estudando, levar ele até a formatura. Então tem que ser uma engrenagem muito perfeita para a gente conseguir fazer isso, né? Então a gente está aí alguns anos no mercado, né? Então tem esse conhecimento de mercado, mas o ponto não é algo simples, não é uma engenharia simples, e se a gente deixa escorregar essa performance, o aluno ele não vai até a formatura, a gente tem prejuízo, a gente não consegue captar dinheiro num custo que seja sustentável, e aí se a gente não capta dinheiro num custo que é sustentável, eu não consigo cobrar uma precificação que faça sentido para a instituição. Então, toda essa engenharia tem que estar muito bem amarrada para que as coisas continuem fluindo bem. Então, hoje, a gente é uma empresa que tem quase 170 funcionários ali, com um turnover baixíssimo ali, desde o atendimento, do time de dados, do time de cobrança, enfim. Então, a gente está o tempo todo olhando como melhorar a experiência para os nossos clientes. Muito bem, nós estamos falando com o Diogo Fonseca, que é o diretor de operações e fundador da Principia, que traz aí traz, porque já estão desde 2022, mas tem aí uma solução para o gestor muito, muito interessante, esse adiantamento, garantia de receita, que é hoje o grande problema de qualquer negócio, não é só instituição, qualquer escola básica, superior, cursos livres, tudo isso tem, a inadimplência acompanha todo esse negócio e, a princípio, faz um trabalho muito interessante. Olha, Diogo, eu vou pedir para você fazer aí as suas considerações finais, mas eu queria dar o meu depoimento antes, porque eu fiquei muito feliz de conhecer a operação da Principia da maneira como você colocou. Acho que é um desafio grande, porque vocês garantem o dinheiro e não garantem a operação dentro dos que vocês acham que podia ser melhor ou pior. Mas, enfim, está indo bem e acho que é uma experiência muito interessante. E no que tange a base da tua clientela pequena e média, eu acho isso um oxigênio muito interessante para manter um pouco do equilíbrio e garantir a sustentabilidade das pequenas que já vivem as turras aí com pressão de preço baixo dos grandes, etc, etc. Bom, então, Diogo Fonseca, diretor e fundador da Principia, né, graduado em Engenharia Industrial e Mecânica, ou seja, ele tem a educação, ele conhece o mercado porque está há 10 anos atuando no mercado, já atua em algumas instituições, sempre vinculada à caixa, a dinheiro, ao financiamento. Então, Diogo, as suas considerações finais nesse nosso bate-papo promovido pela revista Ensino Superior. Bom, eu queria agradecer a oportunidade de estar falando aqui com vocês, de esclarecer um pouco mais o nosso modelo de negócio, o que a gente faz. Como eu disse no começo, uma palavra muito forte no nosso dia a dia é prosperidade. Então, assim, a gente tenta promover prosperidade para os nossos funcionários, para os nossos clientes de uma forma geral, e dessa maneira a gente acredita que a gente vai deixar um legado para a educação, para o país. Então, é um prazer muito grande estar aqui falando com você, te conhecer, e ter essa oportunidade de falar do nosso negócio, que eu tenho certeza absoluta que a gente consegue entregar algo de qualidade para as instituições de ensino, alguma delas
melhorarem, retomarem o caminho de crescimento, outras para otimizarem, e que os alunos eles consigam cada vez mais ter condições, de fato, de mudar de vida, de mudar de patamar. Então, acho que esse é o nosso propósito aqui, de ser um suporte muito grande, tanto para os alunos quanto para as instituições de ensino, para que a gente consiga, de fato, deixar um impacto no Brasil que a gente precisa disso. Muito bem. O podcast Revista Ensino Superior encerra aqui mais essa etapa, com agradecimento, a princípio, a Diogo Fonseca, que brilhantemente nos esclareceu sobre financiamento para as instituições de ensino. Um grande abraço a todos.